Imagine uma noite congelante, onde o silêncio é tão profundo que você pode ouvir o som do seu próprio medo. No coração gelado da Sibéria, em 1959, 9 jovens partiram para uma expedição nas Montanhas Urais. Nenhum deles voltaria vivo. Quando seus corpos foram encontrados meses depois, as circunstâncias eram inexplicáveis. Alguns estavam sem roupa, outros com ferimentos graves, e nenhum sinal de luta ou predador humano foi encontrado. Hoje, mais de 60 anos depois, o caso Dyatlov Pass continua sem solução definitiva. O que teria levado esses jovens experientes e preparados a abandonar seu acampamento em plena noite, enfrentando temperaturas abaixo de menos 30 graus Celsius? O que causou suas mortes? E por que o governo soviético encerrou a investigação rapidamente, declarando que uma força desconhecida era responsável por tudo isso? O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Para entender esse mistério, precisamos voltar ao início, conhecer os protagonistas dessa história, o cenário onde tudo aconteceu e os eventos que levaram ao desfecho trágico. Acompanhe-me enquanto revelamos os detalhes de um dos maiores enigmas do século XX. No final dos anos 1950, durante a era soviética, explorar as Montanhas Urais não era apenas uma aventura, era um ato de bravura e patriotismo. Para muitos jovens, escalar essas montanhas geladas representava a superação do ser humano contra os elementos mais hostis da natureza. Foi nesse contexto que Igor Dyatlov, um estudante experiente de engenharia e líder carismático, organizou uma expedição para atravessar a região conhecida como Passo Ortoten. Igor não estava sozinho. Ele reuniu um grupo de 9 jovens esportistas, todos habilidosos em escaladas e sobrevivência ao ar livre. Havia Zina Komogorova, fotógrafa talentosa, e Yuri Yudin, o único sobrevivente que deixou o grupo antes do incidente por causa de uma lesão, Lyudmila Dubinina, uma mulher forte e determinada, e outros companheiros igualmente preparados para enfrentar o inverno siberiano. Juntos, eles formavam uma equipe confiante, disposta a desafiar os limites do possível. No dia 23 de janeiro de 1959, eles embarcaram na jornada que deveria durar poucas semanas. As primeiras etapas foram tranquilas. Cartas enviadas pelos membros do grupo revelam otimismo e entusiasmo. "Estamos bem", escreveu Igor em sua última mensagem. "Estamos próximos ao local onde montaremos o acampamento final." Mas algo terrível aconteceu na noite de 1º para 2º de fevereiro. O que parecia ser apenas outra noite nas montanhas transformou-se em um pesadelo inexplicável. Para entender o que ocorreu, precisamos examinar os eventos que se seguiram ao abandono do acampamento, um momento que mudaria tudo para sempre. Deixe nos comentários o que você acha que aconteceu com eles. Gostaria muito de saber sua opinião e deixe seu like. Vamos continuar. Quando os corpos começaram a ser encontrados meses depois, a cena era de horror e confusão. Os 9 jovens haviam abandonado seu acampamento em plena noite, enfrentando temperaturas abaixo de menos 30 graus, sem roupas adequadas. Alguns estavam quase nus, outros com ferimentos graves, e nenhum sinal de luta ou predador humano foi encontrado. O que poderia ter causado tamanho pânico? O que levou essas pessoas a deixarem suas barracas para trás, cortando-as com facas, como se estivessem fugindo de algo invisível, mas mortal? As autoridades soviéticas iniciaram uma investigação, mas os resultados foram frustrantes. A causa oficial da tragédia foi rotulada como força desconhecida, um termo vago que gerou mais perguntas do que respostas. Testemunhas relataram ter visto luzes brilhantes no céu naquela noite, e vestígios de radiação foram detectados nas roupas de algumas vítimas. Mas o governo encerrou o caso rapidamente, lacrando os arquivos e impedindo novas investigações. Para desvendar esse enigma, precisamos seguir os passos do grupo até o momento em que tudo deu errado. A última comunicação enviada por eles antes do desaparecimento é nossa primeira pista. Eles estavam próximos ao local onde montariam seu acampamento final, mas algo os fez fugir para a escuridão congelante. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? As últimas mensagens enviadas pelo grupo antes do desaparecimento revelam um tom otimista. "Estamos bem", escreveu Igor Dyatlov.
Estamos próximos ao local onde montaremos o acampamento final. Essas palavras tranquilizadoras contrastam brutalmente com o que aconteceu a seguir. Na noite de 1º para 2 de fevereiro, algo assustou esses jovens experientes a ponto de abandonarem suas barracas e fugirem para a escuridão gelada. Quando os corpos começaram a ser encontrados, a cena era perturbadora. 3 membros do grupo foram descobertos primeiro, mortos a quilômetros de distância do acampamento. Tentavam retornar ao local, mas sucumbiram à hipotermia. No entanto, havia algo estranho. Eles estavam quase nus, como se tivessem tirado suas roupas deliberadamente, um fenômeno conhecido como paradoxo da desnudação, que ocorre em condições extremas de frio, quando o corpo começa a aquecer de forma irracional. Os outros 6 corpos só foram encontrados meses depois, enterrados sob metros de neve. O estado dos corpos era ainda mais perturbador. Alguns apresentavam fraturas graves, como costelas quebradas e crânios esmagados, mas sem sinais externos de impacto ou luta. Um dos corpos tinha a língua arrancada, um detalhe que aumentou ainda mais o mistério. Vestígios de radiação foram detectados nas roupas de algumas vítimas, sugerindo que algo incomum aconteceu naquela noite. A investigação oficial trouxe à tona inconsistências que desafiavam a lógica. Testemunhas relataram ter visto luzes brilhantes no céu na noite do incidente, algo que não poderia ser explicado como fenômenos naturais. Essas luzes, descritas como esferas flutuantes ou explosões luminosas, foram avistadas por moradores locais e até por outros grupos de excursionistas próximos à região. Seriam elas um sinal de algo sobrenatural? Ou havia uma explicação mais terrena, porém igualmente perturbadora? Outro detalhe intrigante foi a presença de radiação nas roupas de algumas vítimas. Esse vestígio sugere que o grupo pode ter sido exposto a algo incomum, talvez resíduos de testes militares secretos. Há indícios de que a área próxima ao acampamento era usada para experimentos soviéticos, incluindo explosões ou produtos químicos. Mas, curiosamente, o governo lacrou os arquivos do caso pouco tempo depois, declarando que uma força desconhecida era responsável pela tragédia. Essas revelações levantam novas teorias sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Foi um fenômeno natural, como avalanches ou tempestades, ou algo mais sinistro estava envolvido? Para responder essas perguntas, precisamos explorar as hipóteses mais plausíveis, baseadas em evidências reais, mesmo que nenhuma delas consiga explicar completamente o mistério. Ao longo dos anos, várias teorias foram propostas para explicar o caso de Dyatlov Pass. A primeira delas é a teoria da avalanche. Pesquisadores modernos sugerem que uma avalanche pode ter assustado o grupo, forçando-os a abandonar suas barracas em pânico. No entanto, essa explicação não resolve todas as anomalias. Avalanches não causam fraturas severas sem sinais externos de trauma, nem explicam a radiação nas roupas ou a língua arrancada de uma das vítimas. Outra hipótese aponta para testes militares secretos. Há indícios de que a área próxima ao acampamento era usada para experimentos soviéticos, incluindo explosões ou produtos químicos. Essa teoria poderia explicar a presença de radiação nas roupas e as luzes brilhantes relatadas no céu. No entanto, ela também deixa lacunas. Por que os corpos apresentavam ferimentos tão incomuns? E por que o governo encerrou a investigação tão rapidamente? Uma terceira teoria sugere que as condições extremas do ambiente, frio intenso e altitude elevada, podem ter levado a alucinações coletivas. Talvez o grupo tenha entrado em pânico ao interpretar fenômenos naturais como ameaças reais. Mas isso ainda não explica as fraturas graves, os vestígios de radiação ou o estado bizarro dos corpos encontrados. Nenhuma dessas teorias responde completamente às perguntas. O mistério permanece envolto em sombras, deixando espaço para especulação e reflexão. Apesar de décadas de pesquisa e novas descobertas, talvez nunca saibamos a verdade completa sobre o que aconteceu naquela noite fatídica. Mas será que precisamos de todas as respostas? Ou o próprio mistério é parte do legado desses 9 jovens? Apesar de décadas de pesquisa e teorias elaboradas, o caso de Dyatlov Pass continua sem uma resposta definitiva. O que sabemos é que 9 jovens vidas foram perdidas de maneira trágica e inexplicável. Suas histórias, suas esperanças e seus sonhos foram interrompidos em uma noite gelada nas montanhas Urais. Eles partiram como heróis da era soviética, mas retornaram como protagonistas de um dos maiores mistérios do século XX. Talvez nunca saibamos a verdade completa.
Talvez as respostas estejam escondidas para sempre entre as montanhas geladas da Sibéria. Mas, de certa forma, esse mistério é o que torna a sua história tão poderosa. Ele nos lembra que por mais que tentemos compreender o mundo ao nosso redor, há coisas que simplesmente escapam à nossa compreensão. Às vezes, o maior mistério é aquele que nunca será resolvido. Enquanto as montanhas permanecem silenciosas, guardando seus segredos, o legado desses 9 jovens continua vivo, um lembrete de que a curiosidade humana, mesmo diante do desconhecido, nunca deve ser apagada. Deixe nos comentários o que você acha que aconteceu com eles. Gostaria muito de saber sua opinião e deixe seu like. Até o próximo vídeo.